Meus queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, manhã maravilhosa, manhã gloriosa para a glória do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. É bem verdade que eu estava aqui pensando no que ia trazer para os irmãos, no que ia trazer para nosso alimento espiritual. E é uma responsabilidade muito grande falar das maravilhas, das grandezas. Porque Deus, Ele nos lapida de uma forma que não é para nós ficarmos como nós imaginamos de querer ficar. As Escrituras Sagradas diz que o Senhor, Ele toma a palavra e diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou se não, o reino de Deus. E o que eu vejo ultimamente são duas igrejas hoje aqui em Pernambuco que tem essa inteira responsabilidade e este jeito de manusear o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero dizer algo aqui nesta manhã que vai servir para a minha vida, que vai servir para a sua vida como um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos descreve que no capítulo 4, versículo 19 do Evangelho de Mateus, olha lá. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu diácono, eu quero entender, o senhor pode trazer algum assunto acerca deste assunto que o senhor vai mencionar? E eu estava aqui olhando e dizendo: então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E mais adiante Jesus observa dali e viu também outros dois irmãos, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, sobre um barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Eu tenho uma palavra acerca consertando as redes. Anda camaço. E essa palavra, antes de ir aí para você, ela vem primeiro para mim. Caia sorebicomantreofógia. Antes de ir para você, ela tem primeiro endereço para mim. Como é que está a minha vida diante de Deus? Para eu poder seguir Ele da forma que Ele quer que eu siga. Porque para eu andar de todo jeito na presença do Senhor, tá bom demais, irmão. Mas eu não alcanço as maravilha e os milagres e prodígios que o Senhor há de me mostrar e há de fazer sobre a minha vida. Os crentes de hoje estão muito modernos.
moderno, estão muito moderno, estão muito aqui, ó, no WhatsApp, em uma fofoca do cão, falando de A, falando de B, tu viu fulano, tu viu cicrano, te orienta a terra seca, te orienta, criatura, tu é luz, tu é diferente, rapaz. Ande calassorebe comantre o fogo da Arabacai. Aí a Bíblia diz que estava Zebedeu, Tiago e seu irmão consertando as redes. E o que eu acho interessante, desceu quentinha aqui agora, desceu quentinha. Ninguém joga a rede sobre o mar com a rede rasgada. O Senhor quer dizer o que com isso? Ninguém vai para o evangelismo de todo jeito. Não. Eu não posso sair ao campo para evangelizar de todo jeito, com a vida toda desconcertada. A rede, ela tem que estar em perfeito estado, para que aí sim o pescador ele vá ao mar, lance a sua rede e ele saia com aquilo que ele almejava em seu coração, que era para trazer o sustento para a sua família. E por que comigo e com você não pode ser desta mesma forma? Por que não pode ser desta mesma forma? Aí a Bíblia fala que Jesus, ele desce ao mar da Galileia. Ou por que não, diz ele, vai até a Galileia. Havia um povoado ali, irmão, havia um povoado. Era necessário Jesus entrar na Galileia para mostrar a sua soberania, o seu poderio, a sua graça e o seu poder, irmão. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono, ou apenas membro da igreja, se não estiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. Vamos conferir Lucas capítulo de número 1. Só um segundinho, tá? A gente vai conferir, irmão. Neste mesmo capítulo de número 4, versículo de número 28 ao 29. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender aqui para a gente trazer uma narrativa espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 10. A gente vai para lá agora. Glorificado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 5. Versículo de número 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, companheiros.
E disse Jesus a Simão: não temas, que agora em diante serás pescador de homem. E levantando os barcos, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiam a Jesus. Em Mateus 4,19 é a mesma tradição, tá? Só o que muda é a linguagem, mas a referência é a mesma. Só o que muda é a descrição, tá? A descrição de Marcos é uma coisa, a descrição de Lucas é outra, a descrição de Mateus também é outra, tá? A Bíblia relata aqui, queridos, que nesta mesma passagem havia um leproso. Então, para a gente não perder o raciocínio das coisas, a Bíblia tem várias ênfases. E no tocante aqui a descrição, no tocante aqui a mensagem, quando nós aceitamos a Cristo, a alegria ela palha de uma forma que nós pensamos que... Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigado. Que nós pensamos que... Tá bom aí, tá ótimo. Deus te abençoe. Nós pensamos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, há uma alegria imediata que parece que não vai ter fim. Mas vai chegar um momento na minha vida, na sua vida. Ei, olha para cá. Vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, que esta alegria ela vai desmorecer. Essa alegria ela vai desanimar. Por quê? Porque você está aí num período que você está como uma criança que está sendo amamentada. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, minha filha. Não tem problema nenhum. Só diminui, por favor, velho. Só diminua lá, por favor. Diminua. Pronto. Então nós, quando aceitamos já Jesus Cristo, estamos tomando leite como criança de peito. Aquela alegria fervorosa, círculo de oração, consagração, doutrina e etc de tal, e tudo tá e ponto. Mas vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, que nós iremos desanimar, irmão. Vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, que você não quer mais ir adiante. E a Bíblia fala que Deus não conta com os covardes. Você pode dizer assim para mim: o senhor nunca pensou em querer desistir? Se eu disser a você que não, eu estou mentindo. Mas pela graça que me foi dada, eu prossigo avante,
olhando o alvo que é Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas terrenas, irmão. Um bom soldado não foge da luta. Você está entendendo? Irmão. Um bom soldado, ele está ali de prontidão. O que aparecer na frente dele, ele está de atalaia. Ninguém para ele. Se for para frente dele, ele tem uma arma aqui, que tem 66 livros. Aonde a Bíblia diz em Hebreu que ela é apta para discernir o coração e vai até a divisão da alma e da medula, que é apta para discernir, irmão, o que se passa em meu e o teu coração. Agora, uma coisa é verdade: no meio dessa trajetória vai ter que se levantar, irmão, alguém, irmão. Lá estava, irmão, Neemias sozinho. Era copeiro do rei quando soube que os muros de Jerusalém estavam se acabando de alto a baixo. E ele chorando, angustiado, querendo fazer a obra. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Na maioria das vezes, você está com aquele fervor, você está com aquela potência de querer fazer a obra, mas tenha certeza que quando você está fazendo alguma coisa, alguém se levanta para querer, irmão, te afrontar, desfazer daquilo que Deus tem capacitado sobre a sua vida para você fazer. E na maioria das vezes você se acovarda, não quer ir porque pensa que a perseguição que há de vir sobre a minha vida e sobre a sua vida é para parar. Não, meu filho, siga em frente. Aí as escrituras sagradas, ela me diz aqui no capítulo de número 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso. Deixa eu te dizer um negócio para ti: o que tem de gente preso, o que tem de gente dentro de casa, o que tem de gente abatido, o que tem de gente desanimado, o que tem de gente triste, que não quer conversa mais. Mas aqui está eu e você, ó, no celular, numa fofoca do cão, numa fofoca do Satanás, falando mais da vida dos outros do que da minha. Mas eu venho aqui nesta manhã, dizer para você: levante a cabeça, meu filho, levante a cabeça, minha filha. Não se embarace com alguém que não tem compromisso com o reino e nem com o evangelho de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo de número 13 e 11, se não me falha a memória: guarda, meu filho, minha filha, o que tens, para que ninguém possa tomar a sua coroa. Me fez me lembrar aqui, Evangelho de Marcos 4:17. Em Marcos 4:17 diz assim: e ela foi jogada sobre uma boa terra e foi firmada. Crente tem que ter alicerce, meu filho, minha filha. Crente tem que ter alicerce. Porque se não tiver alicerce na minha vida, na sua vida, de nada adianta. É um saco furado. E a Bíblia aqui ela me traz alguns requisitos, não é?
Em João capítulo 15, vamos lá. Eu tô com uma tossinha, viu, irmão? Chata. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. Olha lá. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É isso? Evangelho de João, capítulo 15, verso número 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O significado de Consolador significa que Ele está conosco hoje, amanhã, sempre, irmão. O Senhor Jesus Cristo fala em Hebreus que Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Olha o significado do que Ele falou aqui no capítulo 15, versículo 16 de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Agora olha o significado acerca do Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paracletos, não é? A palavra grega acerca da palavra Consolador trata-se da tradição palavra grega Paracletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. Entende, irmão? Paracletos é uma pessoa que está ao lado de alguém para o ajudar. É um termo rico de sentido, significado: consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. O termo grego para o outro é aqui Alan, significado outro da mesma espécie, e não héteros, que significa outro, mas de espécie diferente. Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. Primeiro, Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado deles para o ajudar. Olha aí. Aí nós conferimos Mateus 14, 30 e 31. Vamos lá, é Bíblia, irmão. Não tem esse negócio não aqui não, é Bíblia, viu? Mateus 14, 30 e 31.
Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Isso foi Simão Pedro, viu? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que é que você entende acerca disso aqui? Não temas, né? Versículo 27, ele diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Nesta vida há muitas coisas para se temer, porém Jesus quer que olhemos para Ele e que não tenhamos medo. Suas palavras de encorajamento estão fundamentadas no seu poder ilimitado e no seu grandioso amor pessoal para com todos quanto realmente lhe pertencem. Frequentemente nas Escrituras, Deus ou Jesus Cristo encoraja seu povo com as palavras alentadoras: não temais. E tem muito significado aqui, entendeu, irmão? Então, se nós voltarmos para Mateus 14, verso 30, aliás, voltamos para João capítulo 14, verso número João capítulo 15, versículo número 16, nós iremos entender que Cristo está conosco e não vai nos desamparar. Você tem que entender que Ele está conosco. É 14:16, perdão, viu? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para todo sempre. E Ele descreve mais aqui: prove a direção certa para as suas vidas. Versículo 26. Vamos ver aqui o versículo 26 do capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, irmão. Dá para você entender o que Cristo quer falar para mim e para você? Você pode se achar sozinho, você pode se achar em um beco sem saída, mas sempre haverá uma luz no fim do túnel. E essa luz ao fim do túnel, ela se representa a Jesus. Ela representa Jesus Cristo. Você não está só. O Espírito Santo está do teu lado. Ele fará aquilo que você deve fazer, irmão. Ele deve ordenar aquilo que você deve fazer. Neemias talvez estivesse sozinho. Mas chega um momento na vida de Neemias que aparece Sambalate, Gesem, Tobias, para querer tirar eu e você do foco. Você está entendendo? Então vou ser bem sincero para os irmãos, eu vou encerrar a palavra, a mensagem. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Aquele que lhe chamou, ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Pode se levantar o espírito do governador. Quem está com você é maior. Talvez você não esteja vendo nada, não esteja contemplando nada. E você esteja falando: como vai ser? Por onde vai ser? Como é que vai chegar?
Mas eu venho aqui nessa manhã como boca de Deus. Deixa Deus trabalhar, meu filho, minha filha. A gente que vai para a guerra, a gente não pode ir de todo jeito. Eu não posso guerrear por você, mas eu posso lhe apresentar em oração para que aí o Consolador, ele possa intervir na situação em que você esteja passando e ele possa fazer uma grande obra sobre a sua vida. Eu não sei qual é o caminho que você esteja trilhando, eu sei o meu. Você está entendendo? Eu passei aqui em casa quase 15 dias sem trabalhar. O carro que eu trabalho é apreendido. Muitos aqui preocupados. Como é que estava a minha vida? Como é que estava a minha situação? A minha situação é aquela que eu já disse aqui o valor. Mas para você ter uma pesca maravilhosa, para você ter um milagre maravilhoso, para você ver as maravilhas de Deus acontecer sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, conserte as redes. E não faça a obra de Deus, olha para cá, e não faça a obra de Deus de todo jeito. A obra de Deus, ela tem uma forma correta de se trabalhar. É no jejum, é na oração, é na consagração. É estar aqui em Isaías 55, verso de número 6. É buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. É invocá-lo enquanto está perto. Em Isaías 29, 13, se não me falha a memória, nós não devemos honrar ao Senhor por lábios, por palavras, mas sim por atitudes. A modernidade está entrando dentro das igrejas, muitos irmãos não estão percebendo isso. É muito evangelho de oba-oba. É muitos crentes de oba-oba que não ora, que não consagra, não jejua, não vigia. Quer fazer a obra por fazer, como tanto fez, como tanto faz. Depois está pagando preço aí. Depois está pagando preço aí, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Abre a boca demais, fala demais. Antes de você abrir a boca, meu filho e minha filha, primeiro escute. Isso primeiro é para mim, meu filho e minha filha. Primeiro escute. Seja tardio em falar. Escute mais. Fale pouco, fale menos. Se tornou modernidade, irmão. Modernidade. Quem se veste melhor, quem calça melhor sapato, quem calça melhor percata, não é? Quem calça o melhor sapato de salto alto, como as irmãs usam, a melhor Bíblia, a melhor roupa. Tá entendendo? Talvez para demonstrar a alguém aquilo que você não é de verdade. Eu sou sincero, eu tenho um pavio curto, irmão. Eu estou há 21 anos no Evangelho, eu preciso tirar isso de mim. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que
Trabalhe na minha vida nesse lado, irmão. Eu tenho um pavio curto. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe nessa área. Que tire de mim isso que não agrada a Ele, irmão. Eu sou pavio curto, irmão. Você está entendendo? Então aqui nesta manhã, conserte suas redes. E não vá pensar que na primeira oportunidade que você lançar a rede, você vai pegar peixe. Você pode me dizer o significado? Não vá para o evangelho de todo jeito. Não vá fazer evangelismo de todo jeito. Primeiro você tem que ter vida. Eu passei muitos anos na campanha evangelizadora. Terminava a escola bíblica dominical, ia para casa, almoçava, descansava, orava e depois 1h40 eu estava descendo para ir para a congregação, ler uma palavra, fazia uma reunião de fulano vai para cá, fulano vai para lá, fulano vai para cá, fulano vai para cá, lia uma palavra, fazia uma oração e saía de grupo. E hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque se tornou-se modernidade. É cada um por si, Deus por todos. Está errado, irmão. Está erradíssimo. Eu sinto saudade da escola bíblica dominical. Eu sinto saudade do evangelismo. Mas infelizmente, muitos querem estar em casa assistindo Globo Esporte, Rodrigo Faro, Eliana, Domingo Legal. A sensualidade tomando conta das telas das televisões. E os crentes estão nem aí, ó. Sensualidade, desejo carnal. Se você me perguntar se eu só assisto novela, eu estou assistindo uma novela aí que é uma história real aí, né? Que é uma tal de Barrá. Não vou mentir para você, eu estou assistindo essa novela aí, Barrá. Mas eu não assisto mais nenhuma. Minha televisão que eu tenho aqui em casa, é muito difícil assistir a televisão, a não ser uma reportagem ou essa novela aí, Barrá. É uma série, né, bem? É uma série de uma história, de uma vida real. Então nossa vida real hoje, irmão, está aqui em 1 Coríntios. Eu vou até ver o versículo que eu estava vendo para encerrar. Atos capítulo 1, versículo número 8. Olha. Atos capítulo 1, versículo número 8. No mesmo texto do capítulo 4 de Mateus, versículo 19, tá? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semieis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando aos seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu? Há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado, um dia de viagem. Certo? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago, e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Não existe mais união, não existe mais comunhão para com o outro. É oba-oba. É oba-oba. Esses dias eu pedi perdão à igreja, né? Conversei com o pastor acerca de um assunto que aconteceu lá na praça. Os comandantes aqui já sabem. Um indivíduo mandou minha mãe para aquele canto, chamou minha mãe de prostituta, não vou dizer o palavrão. Mandou ir para aquele canto, disse que minha mãe era aquilo, isso e aquilo e etc. Meus queridos, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, você pode tocar nesse preto aqui, ó, pode arrochar o barrote, dar um murro na cara, dar uma bufetada, mas você não mexa na minha família. A minha família é algo exclusivo meu, porque minha esposa não é nem uma quenga, nem uma prostituta para você dizer que ela é. A minha mãe não é nem uma prostituta, nem uma quenga, nem uma vadia para você abrir a boca e dizer que ela é. Os meus filhos não são nem um endemoniado, nem um filho de adúlteros, nem filho de prostituto. Meus filhos são bênçãos do Senhor. Mexa comigo, mas com a minha família não mexa. E ali o pastor me fez com que eu pedisse perdão na igreja. E eu fui apto como homem de Deus e chamei a igreja a atenção. Estou aqui para ajudar, irmão. Não vim para cá para ser melhor do que seu ninguém. Eu vim para cá para ajudar. Se não quiser me ajuda, eu nem lhe atrapalho, nem perto de você eu chego. Mas eu estou aqui como homem, não como menino. Se eu errei, eu estou aqui apto para reconhecer o meu erro. E estou aqui para pedir perdão. Eu estava de joelho orando, até ele me chamar. Tá Bia ali que não deixa eu mentir. Até ele me chamar, eu me ajoelhei. E ele fez sinal para Bia, eu não vi porque eu estava de joelho. Ele fez sinal para Bia e citou o meu nome. E eu disse, e ele citou meu nome, eu me levantei, cumprimentei a igreja do Senhor. O som estava alto, ele mandou abaixar o som. Mais uma vez cumprimentei a igreja do Senhor com a paz do Senhor. E eu disse, eu não estou aqui porque eu quero. E eu não vim para cá para ser melhor do que seu ninguém. Eu estou aqui para ajudar a obra do Senhor, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fui ensinado. Eu sei que a liturgia da igreja aqui é diferente, mas tem todo o significado da obra. Eu não vim para ser melhor do que seu ninguém aqui na igreja. Eu vim para ajudar. Agora, se eu for para eu atrapalhar, nem perto de você eu chego. Ultimamente o que está acontecendo é isso nas igrejas, irmão. É o que está acontecendo ultimamente na igreja. Crente não quer descobriu o seu pecado, esqueceu de Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porém, aqueles que encobrem as suas transgressões, não prosperará. Não vou falar porque é antiético. Tem crente que é mesquinho na igreja, não é dizimista, não é ofertante. Aí quando a obra para, quando a obra fecha, por que, pastor, fechou? Por causa de você, seu cru, sua crua. Eu não digo aí uma igreja mundial que se chame ADPE. Não diga essa igreja aí do pastor, já estou quase falando o nome dele aqui, do pastor Ailton José Alves, que é uma igreja multimundial aí, irmão. Tá bom? Mas é uma igrejinha, ó,
que tem um fervor espiritual, tem uma graça. E eu vi com esses olhos aqui, ó, que a carne um dia há de comer. Eu vi crente mesquinho, que não é dizimista, que não é ofertante. Certo? Agora eu não, eu sou dizimista, eu sou ofertante da casa do Senhor. Sou eletricista, sou encanador. Tá certo? Eu sou eletricista, eu sou encanador. Do que você estiver me precisando, eu estou aqui à sua disposição. Não vou lhe cobrar caro, porque não vou lhe explorar, porque eu não sei da sua situação. Mas também não vou fazer nada de graça. Se for uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, uma consideração, eu faço para ele 0,800. Eu faço para ele 0,800. Se eu tiver um carinho, uma admiração, uma consideração, eu faço para ele. Ele me dá lá o dinheiro do combustível do carro só para ir na casa dele. E eu faço lá a instalação elétrica dele, a encanação dele. Mas para isso ele vai ter que comprar os materiais do que vai precisar, irmão. Você está entendendo? Então, ultimamente está acontecendo isso dentro da igreja. Pecado dentro da igreja e ninguém quer descobrir o seu pecado, a sua nudez. Está entendendo? Então quer lançar a rede ao mar, com a rede rasgada, o chumbo tudo quebrado, a vida toda desconcertada. Dentro da igreja demonstra uma coisa, quando é dentro de casa é outra. Você está entendendo? Eu estou há 21 anos servindo ao Senhor. Estou com essa moça que passou aqui atrás da minha costas. Há 11 anos vai entrar. 11 anos vai entrar. Nunca dormimos fora de casa, separado do outro. Tu vai dormir na cama, eu vou dormir no chão. Tu vai dormir no chão, eu vou dormir na cama. Nunca. Aqui, graças a Deus, existe respeito. Existe aqui comunhão, união um para com o outro. Muitos casamentos estão por aí desmantelados, tudo acabado por aí, por falta de diálogo, por falta de conversar. Na maioria das vezes, os casais que tem por aí só pensam em sexo, irmão. E a vida de casamento não é só sexo, não. É compartilhar companheirismo, é compartilhar carinho, é compartilhar união, comunhão. Tá bom? É bem verdade que o sexo é a necessidade de um casal. Mas tem gente aí ajeguinado por aí afora que só pensa em sexo. Hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero. E não é assim que se funciona. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe tua família. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida. Teu final de semana seja excelente, maravilhoso. Seja próximo do teu final de semana. Minhas considerações ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo ao me despertar. E eu pude abrir os meus olhos, pude respirar. E eu estou aqui respirando para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua família. Seja tu uma bênção. Bote em prática aquilo que Deus quer que você coloque em prática. E que o nome do Senhor será glorificado.